Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Hoje foi um dia muito especial, assim como amanhã e também no domingo. Nós iniciamos a celebração de Purim com o jejum de Esther. Aqui em Jerusalém nós já fizemos a primeira leitura da Megilá nas nossas sinagogas. No mundo inteiro os judeus estão fazendo a leitura da Megilá. Eu já tive a oportunidade de comer, já tive a aula do Colégio Brasil Jerusalém e quero continuar estudando Torá com vocês. O povo judeu tem uma herança maravilhosa, porque nós temos quase 4.000 anos de história para lembrar. Nós temos na nossa lembrança as guerras de Davi contra os filisteus, a construção e a reconstrução do templo em Jerusalém, o Beit HaMikdash. Nós temos o êxodo do Egito, nós temos a revelação no Sinai com a entrega da Torá e muitos outros eventos. Mas, acima de tudo, a lembrança mais importante que nós temos sempre para manter viva é o nosso relacionamento único com Deus. E nessa semana que antecedeu o início de Purim, a Kadosh Baruch Hu nos pediu para reviver uma dessas lembranças, uma lembrança bastante estranha no universo das recordações do nosso povo. E que lembrança é essa? Hashem nos ordenou lembrar que Amaleque nos atacou quando nós saímos do Egito. Nosso povo estava indo em direção à liberdade e fomos atacados pelos Amalequitas. Amaleque queria destruir o povo judeu, mas sobretudo ele queria negar justamente esse nosso relacionamento único com Hashem. Né? Eles não aceitavam a ideia de que todos aqueles acontecimentos que tinham tido lugar no Egito tinham sido obra da providência divina, da intervenção de Deus no mundo. Eles queriam nos destruir. E é por isso que a Torá nos chama, né? Somos chamados a destruí-los. Mas vejam, não existem mapas que indiquem o local onde vivem os amalequitas. Não existe um governo amalequita ou um representante nas Nações Unidas. Não existe sequer um código desse país na internet. A rigor, nós, o povo judeu, nós somos os únicos a lembrar de Amaleque. Aliás, se não fossem os relatos da Torá, a humanidade jamais saberia da existência de centenas de nações que estão registradas a sua existência no texto, na narrativa da Torá. E nós temos um mandamento lá. E que mandamento é esse? Destruir a memória de Amaleque. Ora, alguns de vocês poderiam dizer, se ninguém mais se importa com Amaleque, se ninguém mais lembra de Amaleque, se o mandamento da Torá é destruir a memória de Amaleque, basta que o povo judeu se esqueça definitivamente de Amaleque para essa mitzvah ser cumprida. Oxalá fosse tão simples assim, mas a verdade é que, embora não exista mais uma nação com descendentes vivos, existem os descendentes ideológicos. Na verdade, de acordo com o Midrash, existe também os filhos de Amaleque, eles estão ocultos, eles vão se revelar por ocasião também da revelação messiânica. Mas mesmo que não existam descendentes físicos do povo amalequita, nós sabemos que existe uma descendência ideológica. E nós tivemos a chance de ver isso, por exemplo, né, agora, na primeira leitura da Megilá, porque Amã era um descendente de Amaleque. Amã também era uma amalequita. Mas essa descendência ideológica não fica em Amã. Né? Os nazistas, né? A Germânia, como nos ensina o Talmud, é um país que é mencionado, né, na Guemará, né, como um povo que também tem essa mesma descendência. E existem inúmeras passagens do Talmud, né, que são, nós poderíamos chegar a dizer, verdadeiramente prescientes, né, como proféticas, no sentido de alertar o nosso povo que viria. Pode não haver uma nação amalequita nos dias de hoje, mas o compromisso de destruir o povo judeu, aquele mesmo compromisso que os amalequitas tinham quando eles nos perseguiram no deserto, assim que nós saímos do Egito, esse compromisso ideológico da destruição do povo judeu segue bem vivo. E ele segue vivo no Oriente Médio, ele segue vivo no continente americano, com os movimentos antissemitas e também com grupos neonazistas, e ele continua vivo no continente europeu, ou seja, no mundo todo, né? Existe uma descendência de Amaleque, a descendência ideológica. E é por isso que nós ainda precisamos lembrar. Há um comentário fascinante do Aron sobre a batalha contra Amaleque. Porque como é que foi que isso aconteceu? Nosso povo saiu do Egito protegido pelas nuvens de glória. E as nuvens de glória, elas nos protegiam e também nos ocultavam.
de modo que não era possível para qualquer agressor entrar no acampamento de Israel, porque nós éramos completamente protegidos. Então, como foi possível que Amaleque tenha atacado o nosso povo? E nós vamos encontrar a resposta para isso com a morte de Arom. A Torá relata, assim como quando Miriam morreu, nós perdemos a fonte de água, que era o milagre, que ela era responsável por oferecer água ao nosso povo. Quando Arom, o irmão de Moshe, morre, as nuvens de glória deixam o nosso povo. E quando as nuvens de glória deixam o nosso povo, que estão protegendo, nós somos atacados pelos cananitas. Ora, se as nuvens de glória impediam que qualquer povo nos atacasse, e nós só fomos atacados pelos cananitas quando Arom morreu, como foi possível que Amaleque tenha nos atacado? É verdade, ele queria nos destruir, mas nós estávamos ocultados pelas nuvens de glória e completamente protegidos. Amaleque nos atacou por trás. Eles não podiam entrar nas nuvens de glória, mas eles nos seguiam. Eles nos seguiram, né, no deserto, e eles atacavam todos aqueles que tropeçavam. Como assim tropeçavam? Muitas pessoas, comentaristas da Torá, dizem que os amalequitas vão atacar e matar aqueles que ficam para trás. Mas nós não devemos interpretar esses judeus que acabam sendo vítimas do ódio amalequita como aqueles que se encontram no estado de cansaço físico, os mais velhos ou aqueles que por alguma razão não conseguiam acompanhar a marcha do povo judeu. Porque se nós acreditarmos que essa é a razão pela qual esses vulneráveis foram atingidos por Amaleque, nós teríamos que reconhecer que as nuvens de glória, fracassaram na missão de proteger os fracos do nosso povo. E isso significa dizer que Hashem não ofereceu a proteção devida ao nosso povo. Portanto, essa interpretação, que é muito comumente encontrada, né, de que Amaleque só conseguiu matar os que eram mais velhos, os que eram mais fracos, os retardatários, está errada. Amaleque, né, encontra de fato uma abertura nas nuvens de glória, mas essa abertura não decorre do cansaço físico de membros do nosso povo, mas do cansaço espiritual, quando a conexão do povo judeu com Deus se enfraquece. Então é aberto o caminho, né, para os amalequitas nos atacarem. E isso é confirmado na história de Purim. Na história de Purim nós temos um evento que também, assim como lá no deserto, caracterizado como um cansaço espiritual. A Megilá, ela não começa contando da conspiração de Amã contra o povo judeu. Como é que a Megilá começa? A Megilá começa contando de uma festa que o rei Ahasverosh decide dar, uma festa de 180 dias, no terceiro ano do seu reinado, né, que ele decide celebrar o quê? Ele decide celebrar a vitória dele sobre a Kadosh Baruch Hu. Por quê? Porque Ahasverosh conhecia a profecia que dizia que o povo judeu retornaria à terra de Israel após o exílio de 70 anos. E Ahasverosh fez as contas erradas. E no terceiro ano do reinado dele, ele achou que esse prazo havia se esgotado. Ele resolveu dar uma festa. Né? Vejam que a Pérsia governava 127 nações. Israel era uma nação pequena, mas a importância espiritual do povo judeu sempre foi extraordinária. E Ahasverosh, que tinha o controle dos Kelim, de todos os objetos do Beit HaMikdash que havia sido tomado do nosso povo por Nabucodonosor, depois ele morreu, transferiu o governo para o seu filho, depois ele morreu, e assim acabou parando nas mãos de Ahasverosh por uma série de razões que eu não vou contar agora, vai ficar para um outro vídeo. Mas Ahasverosh assume o poder já não mais como centro do Império, a Babilônia, mas a Pérsia. E ali ele resolve celebrar então a vitória dele. Ele decide fazer uma festa de 180 dias no terceiro ano do seu reinado. Ele veste a roupa, né, do sumo sacerdote, ele veste a roupa do Kohen Gadol e ele pega os objetos do Beit HaMikdash e ele promove uma grande festa. Por que essa celebração é relevante? Alguns vão dizer, bom, porque nessa celebração Ahasverosh acaba determinando a morte de Vashti, que era a sua rainha, essa sim, né, com sangue nobre. Ahasverosh não passava de um cuidador de cavalos, que por uma série de razões chega ao poder. Mas a sua esposa Cíntia Sangue Azul, ela pertencia à dinastia de Nabucodonosor, e ela acaba morrendo, e com isso ele precisa de uma esposa nova,
e os acontecimentos seguem o seu curso até que Esther acaba se tornando a esposa de Ahasverosh. Então, alguns vão dizer que a relevância dessa celebração, e é por isso que a Megilá começa contando dessa celebração, é justamente porque com a morte da rainha abriu-se caminho para uma escolha de uma nova rainha, essa rainha acabaria sendo Esther. Mas isso é errado, né? A importância dessa celebração não é marcada pela morte da rainha e a elevação de Esther à condição. Nossos sábios nos dizem que o rei ordenou essa celebração justamente porque ele conhecia a profecia. Ora, se é assim, se a razão da celebração é a profecia, então o que ele estava comemorando? Ele estava comemorando a destruição do povo judeu. Ele estava comemorando o fim de Israel. Ele estava comemorando a sua vitória pessoal contra a Kadosh Baruch Hu. Ele estava comemorando o fim do judaísmo. E os judeus, né, foram convidados a participar dessa festa. Depois de 180 dias, ele fez uma nova festa na sede do império, que era Xuxã, e nessa festa ele convida os judeus, inclusive, a comida que vai ser servida é badatz, né, é kasher, e ela é feita de modo que as mulheres e os homens não se misturem, existe todo um rigor, né? Ahasverosh prepara as coisas de modo que os judeus possam comparecer, mas Mordecai diz ao nosso povo que não deve ir. Diz ao nosso povo que não deve ir, que não é adequado, mas ele não é ouvido. E os judeus da Pérsia entendem que era preciso manter boas relações com o governante, eles decidem ir. Mas vejam, esses judeus foram a uma festa na qual o que se estava comemorando, né, era a derrota do Deus de Israel. Isso é ou não um cansaço espiritual? Isso é ou não a brecha, né, que o nosso povo abriu para que surgisse, para que se elevasse, se levantasse novamente Amaleque? E ele se levanta. E quem é? Amã. Por isso é que a Megilá não começa contando dos planos maquiavélicos de Amã, começa contando dessa celebração. Por quê? Porque essa celebração, né, o fato do nosso povo ter participado dessa celebração, é que faz com que dos céus desça um decreto de morte contra o nosso povo. Toda vez que existe o enfraquecimento espiritual do nosso povo, e Mordecai, que era a nossa liderança espiritual, membro, né, do Sanedrim, um homem que falava 70 línguas, como todos os membros do Sanedrim deveriam fazê-lo, apesar dele ter dito para a maioria do nosso povo que não fosse essa celebração, o povo foi. E ao cometer essa transgressão de participar de um banquete no qual o que se celebrava era justamente o fim da nossa fé, ou seja, depois de 70 anos nas contas de Ahasverosh, nosso povo não voltaria, né, jamais a Israel, e o nosso povo foi. Tamanha fraqueza espiritual, como eu disse antes, abriu justamente o caminho para Amã, o descendente vivo de Amaleque. E é essa fraqueza, né, é esse cansaço espiritual que na verdade é o grande inimigo de Israel. Porque quando o nosso povo está com Deus, quando o nosso povo é firme na sua fé, nós somos intocáveis, invulneráveis. Mas toda vez que o nosso povo se assimila, toda vez que ele perde contato com a sua identidade cultural, toda vez que ele se afasta de Akadosh Baruch Hu, nós nos enfraquecemos e abrimos caminhos para decretos terríveis. O que aconteceu na Alemanha foi isso também, a assimilação do povo judeu na Alemanha. Os judeus estavam ricos, estavam vivendo bem na Alemanha. Essa assimilação representou um cansaço espiritual, um afastamento, né, dos valores da Torá, e isso abriu mais uma vez para Amaleque, que naquele momento histórico era representado pelos nazistas, abriu novamente, como se tivesse aberto novamente as nuvens de glória para que Amaleque pudesse atacar o nosso povo. Ora, meus amigos, o declínio espiritual do nosso povo no deserto, o declínio espiritual em Xuxã, na Pérsia, o declínio espiritual na Alemanha são apenas, né, a repetição das mesmas lições. O nosso povo tem uma forma muito simples de mudar isso. Existe um caminho muito claro para que isso não volte a acontecer.
um novo compromisso com Hashem. E de fato, quando o povo jejuou durante 3 dias e 3 noites, quando o povo fez sua teshuvá e retornou, o nosso povo foi o quê? Salvo, né? Amã teve o seu plano desbaratado, Esther com inteligência conseguiu, pelas mãos de Akadosh Baruch Hu, salvar o povo judeu. E o nosso povo saiu naquele momento, né, mais uma vez forte no seu relacionamento com Akadosh Baruch Hu, apesar de nós estarmos ainda vivendo no exílio. E essa é a resposta. Enquanto existirem pessoas estudando Torá, enquanto existirem judeus tementes, observantes dos mandamentos da Torá, o nosso povo pode seguir protegido. O exército de Israel é importante, mas é a nossa fé que determina o resultado sempre, em todas as guerras, em todos os conflitos, o que determina a proteção do povo judeu são as bênçãos que descem dos céus e a Kadosh Baruch Hu. E a forma de nós nos protegermos é sempre a mesma, observando os mandamentos da Torá, meus amigos. Ai.